Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Como é bom poder estar aqui no altar para adorar o Senhor. Eu gostaria que nesse momento você se envolvesse nessa atmosfera que o Espírito Santo, só Ele pode trazer para nós. Nesse momento, comece a se preparar para esse culto da noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para poder te honrar, para poder te adorar, porque só Tu és santo nas nossas vidas, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado nesse tempo, e por isso nós estamos alegres, por isso nós podemos te adorar. Sustenta-nos, ó Pai, traz alegria para os nossos corações, papai, traz esperança nesse momento, ó Pai, nos ajuda nesse tempo, ó Pai, a crescer cada dia mais e mais, em espírito e em verdade com o Senhor. Em nome de Jesus, toma o seu lugar neste culto, pois ele é para ti honrar, para te adorar e para te engrandecer. Amém. Tu és
Rei. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Aleluias! Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno do meu e do seu louvor, da tua adoração. Vamos continuar adorando ao Senhor, declarando a Ele: Hosana, Hosana, nós esperamos por Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nos fortaleça nesse tempo, ó Pai, nesse momento. Cante comigo. Vamos declarar ao Senhor, vamos chamar a presença do Senhor nesse momento, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Atrai a presença do Senhor nesse momento para a tua casa, para o teu lar. Entra tudo aqui, tua casa está pronta, estamos te esperando para te encontrar. Brilha tua glória, se envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós para
sua casa, aplauda o Senhor. Pai, obrigado por esse tempo, Pai. Pai, obrigado por esse momento. Comece a agradecer na tua casa também por esse tempo e por esse momento que você pode adorar, que você pode engrandecer o nome dele. Aproveita esse momento, aproveita esse tempo para poder agradecer ao nosso Deus. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhando-nos rendemos. Declare comigo da tua casa. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos, cantando.
Glória a Deus.
noite, povo de Deus. Boa noite, povo aqui da Igreja da Paz. É realmente um prazer nós estarmos proferindo a palavra do Senhor, uma noite de domingo. E nós esperamos que vocês estejam em casa assistindo, ouvindo a palavra do Senhor. Muita coisa para a gente falar hoje, muita coisa para a gente aprender hoje. Na verdade vai ser mais que um sermão, é uma aula que nós vamos ter. Vamos falar antes com o Papai do Céu, vamos falar com Deus, e você feche seus olhos, entre em comunhão, entre em contrição com o Pai Celestial. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, é aquele que nos dá todo o sustento, toda a provisão, é o que nos faz viver, que nos dá alegria, satisfação. Então, ó Deus, habita agora neste lugar, para que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o templo de Salomão. Quer dizer, na verdade, são templos vivos de um Deus vivo. É isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tentar reconstruir o templo de Salomão. Nós vamos fazer um passeio sobre a construção do templo. Diz a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, presta atenção, você não precisa procurar na sua Bíblia não, mas presta atenção, diz assim, acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Guardem bem essa expressão, alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com os corpos ou o corpo de vocês. Vamos tentar aqui, na Bíblia, reconstruir o templo de Salomão, através de texto que nós vamos usar, para nós reconstruirmos esse templo. E vamos fazer depois, ao final, um julgamento sobre aquilo que foi usado no templo. Quero dar para vocês, primeiramente, alguns dados sobre o templo original de Salomão, aquele que foi projetado por Davi, e que Davi não construiu, não teve oportunidade de construir, mas Salomão, seu filho, construiu. Alguns dados somente. Olha só, foram gastos nesse templo, na construção desse templo, 108 mil talentos de ouro, 1.017.000 talentos de prata. Se a gente for fazer as contas, eu já fiz as contas para vocês aqui, sabendo que um talento de prata equivale mais ou menos a 30 mil reais em valores atuais, e um talento de ouro equivale a 400 mil reais, foram gastos nesta obra. Essa obra custou, olha só, além de muito ferro, muito cobre, o bronze, que é o cobre mais zinco, muita madeira, foram gastos 144 trilhões, 736 bilhões, 740 milhões de reais. Muito dinheiro, muito dinheiro. Vale a pena dizer que todo este ouro, toda essa prata, ele nem tudo que está, esse ouro aqui foi empregado na construção do templo, ainda sobrou, e isso foi reservado para o tesouro do templo. Esse templo, segundo a palavra de Deus, tem em todos esses dados, tem uma referência bíblica, não é? Esse templo levou 7 anos e meio para ser construídos, ou mais ou menos 7 anos para ser construídos. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. 7 anos para construir um templo. Foram empregados na construção do templo
183.300 trabalhadores. 1 Reis 5, 15, 16, 1 Reis 9, 20 e 21. Veja quanta gente trabalhou na construção desse templo. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, o rei Salomão fez um acordo com o rei de Tiro, o rei Irão, para trocar madeira e pedra e alguns minerais, alguns minérios. Ele trocou trigo, azeite, cevada, vinho, trocou várias coisas que tinham em Israel, ele trocou com o Líbano, com madeira e pedra, que não havia em Israel. Então, e ainda foi fornecido, lá do Líbano, foi fornecido alguns operários, porque nem todos, desses 183.000 operários, eram todos israelitas. Alguns eram de fora. Muita pedra e muita madeira. Há uma coisa interessante que a gente pode também ver, é que o local onde foi construído esse templo, um local muito peculiar, muito particular, que nós já conhecíamos o local antes, que era um local chamado Monte Moriá, nós conhecemos, mas foi o mesmo local, o mesmo monte, onde Abraão quase sacrificou Isaque. E é o mesmo lugar que Davi comprou para sacrificar ao Deus vivo. Ele comprou de um homem, um jebuseu chamado Araúna. Ele comprou esse lugar para sacrifício. Isso está registrado lá em 2 Samuel 24, 24 e 25. E esse Monte Moriá é onde foi construído o templo. Foi aplainado esse monte, uma área de 144.000 metros quadrados. Uma área enorme. E as dimensões do templo nem eram tão grandes assim, para ter sido aplainado uma área tão grande. As dimensões do templo eram simplesmente o dobro das dimensões do tabernáculo que era usado no deserto. Mas nós podemos também, pelas análises bíblicas, pelos textos bíblicos, nós podemos ver que as dimensões do templo em si não era tão grande. O que fazia com que o templo ficasse maior eram as câmeras que foram construídas em volta do templo ou do Santo dos Santos. Eram câmeras que tinham 3 andares e vários compartimentos, várias divisões eram colocadas ali. Mas o templo de Salomão, em diferença do tabernáculo do deserto, tinha muito mais ornamentos, muito mais riqueza, muito mais coisas foram colocadas. Então nós podemos ver que as dimensões do templo eram mais ou menos 20 metros de comprimento, 9 metros de largura, 14 metros de altura. 1 Reis, capítulo 6, versículo 2. Lá na Bíblia é colocado em côvados, e nós fizemos a conversão dessas medidas. Havia também no centro do templo o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que era em forma cúbica, que tinha mais ou menos 9 metros de comprimento de lado. 1 Reis, capítulo 6, versículo 20. Agora fica uma interrogação. Agora que a gente vai começar a conversar. Fica uma interrogação. Por que será que Deus, Todo-Poderoso, Deus permitiu a construção de um templo com tanta ostentação, com tanta riqueza como esse? Nós, se fôssemos ver essa construção hoje, nesses nossos dias, no mínimo nós diríamos que era um desperdício. Tanto ouro, tantos trilhões de reais sendo empregado para a construção de um templo. Na verdade, o templo foi construído para a habitação de Deus.
ali seria colocada a Arca da Aliança. E agora nós vamos comparar, fazer uma comparação, sendo o templo para a habitação de Deus. Deus iria habitar. Quando Davi viu que a arca estava em um lugar, numa hora a arca estava em outro lugar, numa hora estava sem ter um lugar para se colocar, então ele resolveu construir esse templo. Veja bem, vamos então comparar a construção do templo de Salomão, que foi feito para a habitação de Deus, construído para a habitação de Deus. E vamos ver a qualidade, o esplendor desse templo, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, nós somos a habitação de Deus. E olha só, presta atenção, povo de Deus, para que cada um de nós possa analisar de uma maneira bem profunda essas questões do templo de Salomão, o templo vivo que somos nós vamos erguer de novo o templo de Salomão, em comparação com o templo que somos nós, com 4 passagens bíblicas da construção do templo de Salomão. Nós vamos comparar esses textos bíblicos. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 17, diz assim: por ordem do rei, retiravam pedra da pedreira, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce, de pedras lavradas para o templo. Esse versículo diz sobre o alicerce, as pedras que foram tiradas para o alicerce. E diz assim: grandes pedras lavradas e entalhadas. Eram pedras que mediam, tinham dimensões que a gente não pode nem imaginar. Embora a Bíblia nos revele sobre essas dimensões, lá em 1 Reis 6, 2, está escrito que eram grandes. Pesavam mais de 100 toneladas cada pedra do alicerce. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o templo é um tipo de crente, o templo de Salomão é um tipo de crente, o alicerce é um tipo de Cristo. Quando nós lemos 1 Coríntios 3, 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além do que já está posto, que é quem? Que é Jesus Cristo, não há outro. Não se pode começar uma casa pelo telhado, se começa pelo alicerce, é colocado o alicerce primeiramente. E olha só, a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, 7, diz assim, olha: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra preciosa, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra de esquina, a pedra angular. Pedra de esquina é aquela que ela é colocada nos cantos, para que as paredes possam ser alinhadas, não serão tortas. Essa pedra de esquina é que dá alinhamento, reteza às paredes. Então, o alicerce que foi colocado é Cristo Jesus. E nós temos o alicerce que é Jesus em toda a situação da nossa vida cristã, em toda a situação da nossa vida diária, seja o nosso casamento, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, nós temos uma base sólida. Essa base sólida é Cristo.
É como comparando com o alicerce do templo de Salomão, que foi destruído várias vezes, ele foi destruído, só sobraram as pedras do alicerce, pela solidez, pela condição que elas tinham, de tamanho eram as pedras, eram sólidas, não foram destruídos. Hoje é chamado nos nossos dias, do muro das lamentações. Foi o que sobrou do templo de Salomão. Mas além do alicerce, começou-se o templo e os alicerces foram colocados, foram postos, foram arrumadas as pedras, de maneira que obedecia um certo alinhamento. Vieram então a construção das paredes. As paredes. Aí nós vamos ler o segundo texto. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. As pedras eram preparadas nas pedreiras e não na obra. Elas já foram trazidas para a obra, lá para onde estava sendo construído o templo, já preparadas, já lavradas, já construídas. E há algo interessante que nós podemos comparar com a nossa vida, é que as paredes, elas fazem separação do exterior para o interior. Fazem separação, é o que separa do frio, da chuva, é o que separa do vento. E olha só, se as pedras eram preparadas, eram lavradas, elas não eram simplesmente cortadas de maneira aleatória e ficavam informes, eram lavradas. Por que eram lavradas? Por que eram tão preparadas? Para que na hora que fossem colocadas pedra sobre pedra, para a construção da parede, ficasse um alinhamento, elas se encaixassem perfeitamente, sem deixar brechas, sem ficar brechas nenhuma entre uma pedra e outra. Por isso as pedras eram preparadas, eram lavradas, para que se encaixassem perfeitamente. As brechas da nossa vida, queridos, trazem consequências desastrosas, trazem consequências que nós não podemos imaginar, que nós não podemos medir. Se nós deixarmos brechas, através das brechas que nós temos na nossa vida, nas paredes que nos separam do mundo, quando essas brechas são deixadas, as coisas do mundo penetram nossa vida, penetram nosso coração, e as consequências são desastrosas. Uma outra coisa interessante que eu vi nesse texto é que não havia nenhum barulho na obra, porque as pedras eram lavradas e preparadas lá na pedreira, de forma que não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia barulho de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro. Isso traz para nós algo muito interessante, uma lição preciosa para nós. Não havia barulho na obra, as pedras eram lavradas na pedreira, e eu posso imaginar, quando nós somos chamados de pedras vivas, nós, como pedras, somos lavradas no Calvário, e não na igreja, e não na obra em construção, não na igreja que está sendo construída, mas lá no Calvário. Ninguém se converte na igreja, todos que se convertem no Calvário. É lá no Calvário, de lá saem os crentes para a igreja, é de lá do Calvário. Ninguém vai para o céu simplesmente porque vem à igreja. As pessoas vão para o céu porque passam pelo Calvário. Assim foi o exemplo do John Bunyan, que escreveu sobre aquele cristão.
que tentou entrar no céu com aquele fardo nas costas, sem passar pelo Calvário. Ele teve que voltar ao Calvário, deixar o fardo para depois entrar no céu. Ninguém, absolutamente ninguém, é preparado na igreja, e sim no Calvário. Mas a questão do barulho, hein? Não se via barulho, não se ouvia barulho na obra, nem de martelo, nem de talhadeira, de nada. Sabe por quê? Isso nos traz uma coisa muito interessante. A igreja está sendo construída e as pessoas estão sendo preparadas no Calvário. E quando elas são colocadas umas sobre as outras, não há murmuração, não há queixume, não há discussão, não há murmúrio. São pedras vivas que se encaixam perfeitamente. Os crentes que não murmuram, não se ouve barulho estranho na igreja, porque cada um sabe o seu lugar e sabe como se encaixa nesta obra tremenda que é a obra de Deus. Diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 2,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. As pedras são lavradas na cruz, através do Espírito Santo. Ninguém se converte na igreja, mas sim lá no Calvário. Cuidado, meu irmão, com essa separação que está havendo entre o mundo e a sua vida. Se há brechas, se as pedras que estão sendo construídas não estão sendo bem preparadas. Terceiro texto, 1 Reis, capítulo 6, versículo 18. Fala do revestimento interior. Diz assim a palavra: o interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via pedra alguma, tudo era cedro. Primeiramente foram colocadas paredes todas de pedra, tudo de pedra, tudo era pedra. Mas Salomão quis revestir toda a parede de madeira, e essa madeira era cedro. Por que então revestimento? Por que ele resolveu revestir de madeira? Esse é um trabalho de santificação, que é operado no nosso interior através do Espírito Santo. Esse revestimento, a Bíblia nos fala que nós somos revestidos de Jesus Cristo, revestido de novo, do novo homem, de novo ser. Esse revestimento é um trabalho de santificação. Mas aí fica uma pergunta, uma dúvida: por que cedro? Nós hoje costumamos revestir, nós não vemos o tijolo aparente, revestimos de massa, não é? Uma massa que nós chamamos de reboco, mas lá ele revestiu de cedro. Por que cedro? O cedro é uma árvore, todos nós sabemos. Cedro era uma árvore do Líbano, e toda a madeira veio do Líbano. E antes que ela viesse do Líbano, quando ela estava lá na floresta, ela teve que ser cortada. Teve que ser cortada, porque era uma árvore, e a árvore era viva, mas ela teve que morrer. Ela teve que primeiramente morrer, foi cortada, e ela caiu. E mais que cortada, ela morreu, e teve que ser preparada, cortados os galhos, tirado todos os galhos, cortados as pranchas, as tábuas, porque as árvores não vieram do Líbano inteiras, com os galhos, com as flores, com as folhas, e encostadas na parede, elas não se arrumariam de forma alguma, elas tiveram que ser preparadas. Cortaram-se os galhos, há uma preparação dessa árvore. Colossenses 3,9 diz assim:
não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Preparação, corte, tudo sendo preparados. Há um detalhe interessante que eu acabei descobrindo, é que o cedro não dá flor. O cedro não dá flor. É uma árvore frondosa, bonita, bela, não dá flor. Quando a gente lê o livro de Cantares, a gente acha que a gente não consegue tirar dali alguma lição preciosa. Mas quando a Sulamita, ela se apresenta para o seu amado, ela diz assim, lá em Cânticos 1:5, ela diz assim: estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Tendas de Quedar. Queria chamar a atenção de vocês para essa questão das tendas de Quedar. As tendas de Quedar eram algumas comunidades, algumas tribos do deserto da Arábia, onde que essas tendas, os beduínos faziam as tendas com o couro de bodes negros, peles de bodes negros, eram bem sujos, informes, não é? Bem informes. No entanto, a Sulamita, ela fala assim: estou escura, mas estou bela como as tendas de Quedar. Como é que pode uma tenda feita de couro de bode escuro, negro, feio, informe, pode ser chamado de belo? Há uma contradição nisso aí. Mas eu quero dizer que a contradição existe muito mais em nós. Porque nós vemos que quando Jesus nos encontrou, nós éramos como as tendas de Quedar, sem beleza alguma, sem forma nenhuma, nada que se pudesse admirar. No entanto, quando Jesus nos encontra, Ele nos torna a sua imagem, a sua semelhança, e Ele é colocado em nós a sua beleza. Há um cântico que diz assim: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Tendas de Quedar, feias, informes, mas quando Jesus nos olha, quando Deus nos vê, Ele vê a beleza que há em nós, porque Cristo é colocado em nós. Há outro detalhe também nesse texto que diz que foram entalhados frutos e flores abertas. Frutos e flores abertas foram entalhados na madeira. Imagina só você olhar uma parede enorme, grandes dimensões, toda entalhada. Artistas entalharam essas flores e esses frutos, porque os cedros não tinham flores, mas a beleza que se via então era que eram colocados flores nessa madeira. E eu queria dizer para você que Jesus entalha em nós as suas flores. Jesus entalha em nós a sua beleza. Jesus coloca em nós a sua beleza. Por que que algumas pessoas ainda continuam tendas de Quedar? Feias, informes, sem beleza alguma. Sabe por quê? Porque o entalhe das flores, o entalhe na madeira dói.
dói bastante. Talvez as árvores, o cedro, estava bem lá no meio da floresta, quando foi cortada, a primeira dor que ela sentiu. Depois a retirada dos galhos, mais dor. Depois corte das tábuas, das pranchas, mais dor. E depois ainda foi entalhado nelas flores e frutos, mais dor. Dói ser preparado, dói ser lapidado. Há uma parábola que foi chamada de laranjada de laranja. É uma parábola. Um cesto numa quitanda cheio de laranjas. O quitandeiro puxou o cesto, uma laranja caiu do cesto, rolou para debaixo do balcão. Mas antes do quitandeiro puxar o cesto, as duas laranjas conversavam uma com a outra. Parábola, viu? Conversavam uma com a outra. Uma dizia assim: eu quero ser laranja para o resto da vida, eu quero continuar sendo laranja, já não basta eu ser tirada do pé, doeu, aí eu não quero ser descascada porque vai doer muito, eu não quero ser espremida porque vai doer muito, eu quero continuar sendo laranja para sempre. A outra disse: não, eu quero ser adquirida por alguém, descascada, espremida, e se tornar um gostoso, refrescante copo de laranjada. Quando o quitandeiro puxou o cesto, aquela que queria se manter laranja para o resto da vida rolou para debaixo do balcão. Alguns dias depois, ele varrendo por debaixo do balcão, ele puxou aquela laranja toda podre, embolorada, que já não servia para mais nada, a não ser para ser jogado no lixo. A outra cumpriu o seu destino e se tornou um gostoso, refrescante copo de laranjada. Quero dizer para você, meu irmão, que ser descascado por Cristo, retirado as coisas que que são inúteis da nossa vida, cortado as coisas que não nos pertencem para louvar ou glorificar o nome de Deus, isso dói muito. Nós reclamamos, murmuramos, quando Deus tira de nós certas coisas que nós gostamos, que nós alimentamos, mas o destino nosso é sermos laranjada para saciar a sede de alguém, mesmo que isso custe muita dor, muita dor. Revestimento interior, todo revestido de cedro. Último texto é de 1 Reis, capítulo 6, versículo 21 e 22, diz assim, olha: Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Veja bem, o alicerce sólido, as paredes alinhadas, o revestimento de madeira, e agora ainda por cima da madeira foi colocado o revestido de ouro, tudo de ouro. De que fala o ouro? Qual é a imagem que o ouro traz para nós? O ouro fala de glória, de plenitude do Espírito Santo. Olha que no templo de Salomão havia tanto ouro, que ele foi despojado 9 vezes e ainda não foi levado todo o ouro que tinha nele. Tudo coberto de ouro. E eu acredito que quando deve ter terminado o templo, quando Salomão foi inaugurar o templo, tudo reluzia, tudo brilhava, tudo era ouro. Que maravilha! Aquelas flores que foram entalhadas no cedro agora estavam revestidas de ouro, ouro puro. Imagine que espetáculo! Brilhava tudo. Agora imagina nós sendo revestidos pela glória de Jesus. Imagine o crente completo, submisso,
ungido, pronto, revestido com a glória de Deus. Há uma música que diz que quando a glória do Senhor for vista, todo lugar, toda a terra, tudo revestido da glória do Senhor, da Shekinah de Deus. Você, meu querido irmão, você, meu querido crente em Jesus, verdadeiro, submisso, ungido, pronto, revestido da glória, que anda pelas ruas reluzindo da glória de Deus, reluzindo a glória de Cristo. Que testemunho glorioso, que testemunho maravilhoso. Diz a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 29, 9. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e o seu templo todo clama glória. Agora vamos analisar uma coisa para nós terminarmos. Por que tanta ostentação? Por que tanta riqueza? Para conter a habitação de Deus, num templo como esse, de 140 e tantos trilhões de reais, mas Deus preferiu habitar em templos como nós. Deus preferiu habitar em templos de carne e osso, como nós. Como nós lemos lá no primeiro versículo, lá no primeiro texto. Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus, e que Deus habita em vós, e que não são de vós mesmos? Deus habita em nós. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação que Deus preferiu, mesmo sendo de carne e osso, simples. Mas quando nós somos revestidos pela glória do Senhor, quando nós temos paredes que separam o mundo da nossa vida, tudo então é diferente. Deus preferiu habitar em templos de carne, mas antes Ele fez uma obra espiritual em nós. Lembram das tendas de Quedar? Não somos mais informes como as tendas de Quedar. Jesus fez uma obra em nós. Jesus fez uma obra em nossa vida. A glória de Deus está em nós agora. Tenhamos alicerces firmes, paredes retilíneas, sem brechas, revestidas de cedro, revestidas de algo que foi morto e teve que morrer, mas reviveu, e também revestido da glória do Senhor Jesus. Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Quero orar por você agora. Senhor da glória, Senhor bendito, muito obrigado a Deus por o Senhor habitar em nós, com teu Espírito que habita em nós. Mesmo sendo nós ainda pecadores, o Senhor olha para nós e vê a beleza. Não somos como as tendas de Quedar, mas o Senhor vê beleza em nós, porque Jesus habita em nós, teu Espírito habita em nós. E eu quero te agradecer, ó Deus, e te honrar por isso. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe o povo desta igreja, que estejam, ó Deus, aprendendo a serem como templos vivos de um Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.